a mais uma edição deste que é o seu programa Pergunta da Semana. Esta edição que foi preparada com toda a pompa e circunstância para ti, querido telespectador. Então, se é novo no nosso canal, não esqueça de subscrever-se, ativar o sininho das notificações e ficar a par de tudo quanto tem acontecido aqui na sua Vilanculo TV, assim como seguir nas nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Assim, estarás a par de tudo quanto tem acontecido aqui na sua Vilanculo TV. E não esquece de comentar, partilhar e assim nos ajudará a crescer. E a questão de hoje é mesmo muito simples, afinal de contas. Como é que conjuga-se o verbo intervir e o verbo medir na primeira pessoa do singular do modo indicativo? Então, estamos aqui na cidade de Vilanculos para vermos se alguns cidadãos conseguem mesmo conjugar esses simples verbos. Eu acredito que são simples, muito simples. Então, let's go! Olá, nome? Darly. Darly, podes conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular no modo indicativo? Não. Não? Sim. Podes tentar. Eu como, tu comes. Na primeira pessoa do singular. Primeira o quê? Pessoa do singular. Primeira pessoa de singular. Sim. O verbo comer. Eu como. E o verbo medir? Medir. Sim. Eu minto. Eu? Minto. Eu mido. Sim. Muito bem, obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, não se aí? Não sei. Eu tenho uma questão para vocês. Manda ver. Podem conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular? Comer Sim, verbo na comer. primeira pessoa Pessoa de do singular. singular. Sim. Comer. Sim. Como? Eu como. E o verbo medir? Mesmo. E o verbo intervir? Intervir na primeira pessoa de singular. Sim. Intervir. Eu já não posso fazer. Pode responder também. Não. Verbo intervir na primeira pessoa do singular? Intervir. Sim. Sabe. Primeira pessoa. Singular. Singular. Intervir. Sim. Intervir é... Vai naquele moço, Onde? aquele chapéu aquele. Ah? Vai Nada. Intervir é... Não é. Ok, vamos tentar. Intervir, tá bom. Espera. Intervir é de tipo... Vamos tentar corromper algumas pessoas, não é isso? Como? É tu comprimir com tipo, Não. não é? naquele moço aquele. Olá. Nome? Antônio. Antônio, peço para conjugar o verbo intervir na primeira pessoa do singular. Não conheço. Olá. Nome? Sandra. Sandra, peço para conjugar o verbo intervir na primeira pessoa do singular. Olá. Oi, Como está? estou bem. Também estou bem. Peço para conjugar o verbo intervir na primeira pessoa do singular. Isso aí eu não sei. Verbo medir? Olá. Como está? Estou bem, obrigado. Também estou bem. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Olá. Tudo bem? Tudo não se aí? Também estou bem. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular no modo indicativo. Primeira pessoa do singular. Sim. Eu como. E o verbo intervir? Eu intervenho. O verbo medir? Eu mesmo. Olá. Como está? Estou bem, sim. Nome? Natália. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular no modo indicativo. Primeira pessoa. Sim. Eu comi. Como? Comi. Eu comi. E o verbo intervir na primeira pessoa? Entrevirei. Entrevir. Sim. Intervir. Eu entrevo. Intervo. Intervo. Muito bem. Olá. Nome? Nilza. Nilza, peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Olá. Nome? Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. O verbo comer.
Joaquim, peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Comer na primeira pessoa de singular. Sim. Eu como. Nome? Sarla. Sara, peço para conjugar o verbo intervir na primeira pessoa do singular. Intervir. Intervir. Meu Deus. O verbo medir. Meço. Verbo comer. Como? Intermediar. Só isso. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Verbo comer. Sim. Verbo medir. Medir. Sim. Conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular, do modo indicativo. Olá. Nome? Paulo. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Comer. Sim. É porque também não tenho tempo também. Não tens tempo para responder? Sim. A questão, se estás a falar agora, podias ter respondido a questão. Olá. Nome? Sou Tina. Tina, peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Ai, não sei. Verbo medir. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular do modo indicativo. Eu como. E o verbo medir? Medir. Sim. Aqui? Medir. Sim, verbo medir. Está chato. Tá chato. E o verbo intervir? Ué. Smile. Aqui? Use. Peço para conjugar um verbo comer na primeira pessoa do singular. Eu como. E o verbo medir? Não. Mas podes tentar, se tentas conjugar o verbo comer agora, falta o verbo medir. Aqui? Não sei. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Olá, Oi. como está? Estou bem, não sei se Nome? sou Floyd. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular. Como? Verbo comer na primeira pessoa do singular. Verbo. Sim, Comer. sim, de comer comida. Não sei. Verbo medir, de medir. Não sei também. Também não sabes? Sim. Ok, também. Peço para conjugar o verbo comer na primeira pessoa do singular no modo indicativo. Estou apressado. Aqui. Também estou apressado. E chegamos ao fim de mais uma edição deste que é o seu programa Pergunta da Semana. Interagimos com os nossos queridos cidadãos para sabermos, afinal de contas, como é que conjuga-se o verbo intervir na primeira pessoa do singular e do modo indicativo. Então, a resposta é muito fácil. Eu intervenho, 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 não interveio, não intervo. O verbo medir é eu meço e o verbo intervir é eu intervenho. São verbos irregulares. Então, querido telespectador, é mais um conhecimento, né? Então, continue aí a assistir o Pergunta da Semana para ficar a par de tudo e de todas as coisas que são mesmo do conhecimento. Então, não te esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso canal online no YouTube com o nome Vilanculo TV. Se é que é novo, subscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, goste, comente, até mesmo a questão que gostarias de ver a passar aqui no nosso programa Pergunta da Semana. Então, muitos beijos, que na próxima edição prepararemos mais questões e teremos mais conhecimento com toda a pompa e circunstância. Muitos beijinhos, até a próxima edição. Beijos e cuidem-se. Covid-19 é uma realidade.